baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Aí, você não vai acreditar. Eu comi ele. Mas eu comi gostoso. Peraí, amiga, não acreditei. Estou ficando com calor, né? As efeitos sonoros. Você comeu quem, colega? Comi. O cara que eu conheci no Tinder. Olha, desculpa, vou me mandar, você tá precisando. Eu tô vermelha por você, é isso que eu tô entendendo? Mas deixa eu te contar como aconteceu essa história, esse babado. Como? Eu tava num momento muito bom da minha vida, Tá. porque a gente sabe que tem aqueles momentos altos, baixos, enfim, a vida é essa montanha-russa muito louca, né? Eu tava num momento bom, eu tinha acabado de ser promovida, eu tava voltando de férias de Natal, que tinha sido incrível, ou seja, eu estava com aquela pele maravilhosa, queimada de sol, cor do pecado. Uma pele natalina, praticamente. Tipo isso. E aí eu tinha voltado de viagem, eu tava me mudando de apartamento, assim, tava tudo acontecendo ao mesmo. Sabe aquele momento que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas é tudo coisa boa e você tá com aquela energia, tipo, lá em cima, assim. E eu tava solteira, enfim, eu saí de férias pra dar uma esparecida depois de um término de um relacionamento, mas eu tava muito bem, assim, tinha sido um término, mas tinha sido um término bom. Não tinha me derrubado, assim. E aí eu voltei procurando casa, não sei o quê, e aí tava no Tinder. Tava no Tinder porque, né, a gente precisa viver um dia depois do outro, enfim. Temos nossas necessidades, né, nossas coisas gostosas. E... Tava no Tinder pra viver um dia depois do outro. Pois é. É assim que chama agora. Ai, tô a fim de viver um dia depois do outro. Na minha época tinha outro nome, viver um dia depois do outro. Mas tô entendendo. Tô entendendo, amiga, tô entendendo. Bom, e aí deu match, né? Aquela coisa de vai pra direita, dá match com aquela pessoa interessante. E aí a gente começou a conversar, trocou umas mensagens, aquele papo, né? Ah, o que você faz? Aí a pessoa faz uma piadinha, aí faz uma brincadeirinha e tal, enfim. E aí a gente ficou conversando, sei lá, umas 2, 3 semanas, troca música, né? Ah, o que você tá ouvindo agora? Ai, qual que é o seu perfil no Spotify? Ai, meu Facebook, aí dá aquelas olhadinhas básicas nas fotos do Instagram. Ah, então você foi viajar para Natal? Puxa, eu não conheço o Nordeste. Aquelas conversas, né? Aquelas conversas normais de quando você tá conhecendo alguém, que é basicamente sempre a mesma coisa, né? Não muda muito, não. Conversa vai, conversa vem. Depois de 3 semanas, eu tinha acabado de me mudar pro meu novo apartamento. Então as coisas ainda estavam meio fora do lugar e tal. A gente tava conversando e era uma quarta-feira à noite, assim. E eu falei... Sabe quando você joga um verde, assim, do tipo... Por que você não vem aqui agora? Né? Mas desculpa, depois de 3 semanas vocês ainda não tinham ficado? Não, a gente já se encontrado ainda, se conhecido, porque... Meu Deus, eu achei que o Tinder era tipo a coisa mais rápida e veloz pra se comer alguém nessa vida. Vai 3 semanas de conversação? Eu tô perguntando porque eu não tenho esse hábito do Tinder. Eu achei que era um negócio mais ágil. Então, mas é que depende, entendeu? Depende. E no meu caso, como eu tinha acabado de voltar de viagem, tava de mudança, ele tava em fechamento no trabalho dele, enfim,
teve vários fatores que fizeram com que a gente virasse uma companhia virtual por 3 semanas. E o que foi bom, porque a gente foi se conhecendo e conversando e falando sobre N coisas, assim. E aí surgiu nessa quarta-feira à noite um momento que ele tava na casa dele, eu tava no meu apartamento novo. E eu peguei e falei, por que a gente não se encontra? Por que você não vem aqui agora? E aí o cara falou, tá bom, eu vou. Boa resposta. Né? Assim, Opa. você vem? Vem. Então vamos lá. Veio. Aí o cara chegou, né? Aquele momento quebra-gelo, vamos abrir um vinho, vamos tomar uma tacinha de vinho, começar a conversar pra dar uma relaxada, né? Aí eu resolvi que eu ia preparar alguma coisa pra gente comer, enfim, pra petiscar, né? Sentamos lá, eu ainda tava sem sofá, então eu só tinha umas almofadas, eu joguei as almofadas no chão, assim, coloquei uma luz, uma meia luz, uma musiquinha e tal, no celular mesmo, sabe? E aí a gente ficou ali conversando, tal, tomando aquele vinho, o clima foi rolando, a gente começou a, enfim, a se entrosar. Sabe? Isso tem toque? É. Significa beijo? O que é se entrosar? Essa conversa? Ou você tava rolando alguma coisa? Eu tô ansiosa. O que é entrosar? Gente, vocês têm uns termos muito difíceis pra coisas que eu conheço com outros nomes. Não. É porque eu tô querendo criar o clima, entendeu? Assim, Entrosar. Pra chegar no momento, porque o baque da história é tenso. É tenso? É tenso. Mas tá, vocês começaram a conversar. Já rolou o beijo, você vai me contar? Não, ele chegou, aquela coisa awkward, a gente pegou o vinho, sentou, começou a ouvir música, conversando. Quando ele começou a se entrosar, é que a gente começou a chegar pertinho mais um do outro, começou a rolar um carinho e tal, não sei o quê. E aí, menina, quando tava tocando The XX na minha playlist do Spotify, porque eu peguei uma playlist maneira, assim, bacana, pra já dar uma apimentada, né? Aí começou aquela sex song, não sei o quê. Aí, praus, beijamos, nossa, foi incrível, foi delícia. O cara tinha super pegada. Enfim, foi muito gostoso. Mas a gente ficou só nos amassos. E aí, tá bom, não sei o quê, e aquela noite acabou. Naquele dia, eu não sei se tinha pouco vinho, eu não sei se era hora, não sei se era falta de sofá, mas o negócio não evoluiu muito. E aí o rapaz foi embora, mas ele falou, eu quero te ver de novo. Eu falei, tá bom, então a gente vai se ver de novo. E aí, enfim, a gente continuou trocando mensagem e tal, não sei o que. Aí ele me chamou pra ir na casa dele, aí eu fui uma outra vez na casa dele, e dessa vez que eu fui, a gente acabou transando e foi incrível, foi maravilhoso. Transamos, tal, gostosinho na casa dele. Aí eu dormi lá. Aí eu passei o final de semana inteiro na casa do cara. Tipo, eu cheguei numa sexta, a gente ficou juntos, transou pela primeira vez e passou o final de semana inteiro juntos. Na segunda-feira, quando eu tava indo embora, porque, enfim, eu já não tinha mais roupa, já tava usando calcinha do avesso. Quem nunca? Não vamos julgar essa nossa amiga, não vamos julgar. Eu tava indo embora, ele me pegou assim e falou, vem morar comigo. Aí eu falei, oi! Pera aí, eu tô entendendo que o Tinder funciona, mas tá aí até rápido. Porque levou 3 semanas e 2 saídas pra poder transar. Mas também transou um final de semana a mais, já tá casando. Tipo isso. Funciona mesmo, gente. Tipo Dizem que eu isso. ficava na dúvida se o Tinder funcionava, mas... Tipo isso. E aí, ele falou, vem morar comigo. Eu falei, não, calma, peraí. Como assim? Eu acabei de me mudar. Enfim, tô montando minha casa, não faz o menor sentido e tal. Não, vem, eu senti uma conexão muito forte com você. Eu acho que você tem que vir, vem morar comigo e tal. E aí, né, depois de um final de semana que você dá mais que chuchu na cerca, que tá tudo gostoso, tudo delícia, tudo bonito, não tem como você raciocinar muito bem, né? Você fica, né? Você fica meio... Não sei, eu acho... Eu me senti... Você disse sim? Peraí, você tá vendo que esse papinho de... O que você respondeu? Não, na verdade, eu pedi pra ele pra eu pensar. Eu pedi assim, posso pensar? Eu vou trabalhar e na hora que eu voltar, a gente conversa. Preciso passar na minha casa, pegar algumas coisas. Eu tinha meu apartamento, então era uma situação relativamente segura, né? Porque mesmo que eu fosse ficar com ele ali, eu tinha pra onde voltar depois, porque eu tinha acabado de alugar meu apartamento.
E na verdade o que eu fiz foi que eu naquele dia eu peguei algumas coisas na minha casa e eu falei pra ele, vamos fazer um teste, então, pra ver como é que rola. Vou ficar aqui essa primeira semana pra ver o que acontece e a gente decide. Paixão, uma coisa louca, né, minha gente? Quem nunca, que né? coisa doida, maluca. E aí ele me deu a chave do apartamento, aquela coisa super simbólica, super bacana, que toda mulher ama, coisa de filme. Na primeira semana. Na primeira semana. Primeira semana não, depois de 3 semanas, 3 dias trepando, a chave já tava na minha mão. E aí a gente... Aí, essa primeira semana, o primeiro dia foi ok. No segundo dia a gente já tava discutindo. No terceiro, a gente tava assim, a ponto de perder o respeito. Já tava chamando os advogados. Tipo isso, tava a ponto. Eu não vou dizer que a gente tava se tapeando, porque é levar esse assunto muito a sério, assim. Quer dizer, é colocar uma coisa que é um assunto muito sério. A gente não tava se tapeando, mas era chamar os advogados, assim. Tava uma situação bem complicada, não dava pra ficar morando junto, assim. De fato, não tem como você conhecer uma pessoa conversando 3 semanas com ela e depois passando um final de semana só, né? E eu falei pra ele, olha, não dá, eu preciso ir embora, eu vou voltar pra minha casa. Eu arrumei algumas das minhas coisas, ainda deixei algumas coisas minhas lá e fui embora. E nisso, esse cara ficou louco. Ele começou a me mandar mensagem, a querer falar comigo, que era pra eu voltar, porque ele me amava, que não sei o que. Assim, uma loucura. Eu fui na segunda, dormi segunda, terça, na quarta noite eu fui embora com uma parte das minhas coisas e eu fiquei sem falar com ele na quinta e na sexta-feira. Gente, é uma história tipo de 1 mês, assim, é uma coisa tão louca. A história inteira tem um mês. A história inteira tem 1 mês. Começou com match no Tinder e vai durar 1 mês. Ai, meu Deus, namoros relâmpagos. A gente pode fazer uma série disso, enfim. E aí eu voltei e eu precisava de um tempo, assim, pra refletir sobre as coisas. E eu fiquei 2 dias matutando e não respondi nenhuma das mensagens dele. Até que na sexta-feira à noite eu saí do trabalho, aí rola aquela carência, né? Você vai pro seu apartamento sozinho, ele me ligando, mandando mensagem e tal. Eu fui pra casa dele. E só que eu já cheguei lá já à noite. Enfim, a gente conversou e tal. Ele, mas eu quero muito ficar com você, não sei o que, né? E a gente tava ali se beijando. De repente esse cara me vira de costas e fala, me come. Aí eu falei, oi? Desculpa, eu acho que eu perdi um capítulo dessa novela. Vamos devagar. Vamos voltar. Brigaram, tava sem se falar. Daí na sexta-feira vocês deram um oi, aí resolveram se encontrar. Aí tava rolando uns beijinhos, não tava um amasso louco, quase na cama. Deixa a gente entender melhor essa cena, por favor. Não. Estava apenas... Eu tinha entrado no apartamento, ele falou que gostava de mim, que não sei o quê. Por que você não falou comigo esses 2 dias? A gente começou a se beijar, mas estava muito levemente. E aí... Ele virou de costas pra mim, colocou o bumbumzinho dele na minha direção e disse, me come. E você? Primeiro eu fiz tipo um oi. Será que eu ouvi direito? Aí você pode repetir para os universitários, por favor? Me come. Aí eu falei, é pra já. Vamos lá. E aí eu comi. Nossa, mas eu comi. Mas eu comi tão gostoso. Chamei de minha cadela. Falei, quem é minha cadela? Eu tava muito puta, né? Tava muito puta com ele. Por causa das discussões dos dias anteriores. E toda essa loucura emocional, né? Vem morar comigo, não sei o que, nananã, te amo, babababá. E 2 dias a gente já tá se tapeando, brigando, enfim. Eu tava muito brava, comi gostoso, chamei de minha cadela. Ele respondeu que era minha cadela. E aí quando terminou tudo, a gente dormiu, exaustos, né? Quem já comeu alguém sabe como é. A gente tem que rir baixo. Pra rir baixo, esqueci. Não, pode rir alto, enfim. Nosso editor vai matar a gente depois.
Enfim, acordamos no dia seguinte, depois dessa noite exaustiva e surreal. E aí, quando eu me dei conta e eu olhei pro lado, tinha uma mochila. Tinha uma mochila feminina no canto do quarto, que eu não tinha visto na noite anterior. Eu cheguei pra ele e falei, cara, como assim? Na semana passada você tava me pedindo pra vir morar com você, falando que eu sou o amor da sua vida. Eu passo 2 dias sem falar com você, nos quais você está o tempo todo me chamando pra vir aqui e falando que gosta de mim pra eu voltar, não sei o quê. E já tem coisa de outra mulher na sua casa, tipo, what? Mas era de outra mulher mesmo? Era. Ai, eu achei que você ia me dizer que era dele. Ele falou, não, mas essa mochila minha, nem pra arrumar uma desculpa. Não, era de outra menina. Ele não sabia, mas eu já tinha visto uns movimentos dele conversando com outras meninas também, né? Aí eu falei pra ele, olha, você vai me desculpar, mas você tá perdendo uma bela de uma mulher, viu? Peguei o resto de todas as minhas coisas que estavam na casa dele e foi embora. E esse cara continuou louco num nível, me procurando. Eu acho que, assim, dobrou o nível de loucura depois que eu comi, porque eu acho que ele viu que eu era realmente incrível. Que menina, ele começou a me stalkear tanto no que eu tava fazendo, que um dia eu publiquei num stories do Instagram onde eu tava. Na verdade, assim, eu publiquei um vídeo e dava pra ver a fachada do bar onde eu tava. E ele apareceu lá, de repente. Tipo, eu falei com os meus amigos, galera, acho que eu tô com medo, porque chegou uma pessoa aí. Chegou meu stalker favorito. Meu stalker. Aí eu bloqueei de tudo, tipo, nesse dia eu ignorei, ele passou por mim, viu que eu não dei bola, enfim, foi embora. Enfim, vida que segue depois disso, né? Mas que foi weird. Eita, nós. Como era o bar que você foi mesmo? Posso falar o bairro. Não, eu quero Fica numa saber região muito movimentada. Se foi de o São primeiro Paulo. cara que você comeu ou se você já tinha carreira nessa... Amiga. Já tinha carreira, né? Nem se espantou, não foi foi espantoso porque vocês estavam brigados. Por que você se espantou dele virar a bunda pra você? Não, na verdade, eu me espantei porque a gente nunca tinha tocado nesse assunto. Ele nunca tinha dito que ele gostava de ser comido. E eu nunca tinha dito que eu já tinha feito isso com outros caras. E você já tinha dado pra ele? Ele já tinha comido você? Assim? Não. Assim, Nada, o assunto nada, nem tinha passado nada. Oh. Não, a gente já tinha transado, mas transado nos modos convencionais, tradicionais. Entendeu? Com coisas, enfim, divertidas, mas nada assim tão wild. Então, por isso que eu me surpreendi, assim, do tipo, da onde ele tirou essa carta, sabe? Da onde que ele imaginou que isso poderia acontecer entre a gente. E ele tinha o equipamento todo, assim, na casa dele. Tava preparada. Tipo, não foi um negócio que surgiu na hora, sabe? É um negócio que o cara pratica. Acho que por esporte. E não fica, né? E não tem jeito de gay, de nada, assim. Tipo, o cara só curte dar a bunda. Não é o primeiro, não será o último. E um dia eu tava conversando com uma moça num sex shop, ela falou que é muito comum os homens héteros gostarem também de penetração. E a maioria eu não digo, mas ela falou que uma grande parte dos vibradores masculinos que ela vende pra homens. Mais vende pra homens héteros. Homens héteros. Gente, que praticam com as esposas e tá tudo certo. Eu não vejo nenhum problema, não. Ah, não, a gente não tá nem aqui pra julgar, né? Assim. Agora, Marcela falando, a gente não tá nem aqui pra julgar, né? Porque cada um faz o que quer entre 4 paredes, né? Não vejo problema nenhum. Mas não tá pra julgar, mas eu estou dando uma opinião formal de que eu acho massa, acho show, acho que as pessoas têm que se explorar e ver o que elas gostam e tá tudo certo. Se eu tivesse uma próstata, acho que a primeira coisa que eu ia fazer era meter o dedo no meu cu. Porque parece que é incrível. Parece que é incrível, porque não existem ex-convertidos, né? Tipo, só tem convertidos, ex-convertidos não tem.
baseadas em histórias reais de mulheres incríveis como nós, como eu, como você, como a Sheili, que a gente tenta recontar com respeito, com leveza, mas adicionando aquela pitadinha surreal e improviso. Geralmente as histórias já vêm bem surreais, isso a gente nunca precisa inserir, a gente só dá uma improvisada. Se você gosta desse projeto, conta pra alguém desse projeto. Essa semana eu coloquei uma missão no Twitter, pra que cada pessoa que já ouviu Baseado em Fatos Reais apresentar pra uma outra pessoa, que assim a gente já ia dobrar o número de pessoas. E aí, cara, desde que o Anticast falou do Baseado em Fatos Reais, no episódio deles sobre o podcast no Brasil, tá bombando o negócio aqui, né? A gente fez um evento semana passada, tá bombando ainda mais. Então, se a gente continuar bombando, vai ser só bomba pra tudo quanto é lado. Bomba daqui, bomba Você de pode lá. mandar sua história aqui pela página. Você pode mandar um e-mail, bfsurreais@gmail.com, com a sua história. Ela pode ser por escrito, pode ser um áudio. Nós não discrimina a história, gente. Nós quer muita história. Pode ser em formato de artigo, pode ser em formato de teatro, pode ser prosa, pode ser poesia. Como você quiser. Tipo uma aula de literatura, né? Então, quer participar? Fala com a gente. E a partir da semana que vem, a gente vai abrir aquela plataforma Apoia-se para quem quiser ajudar a gente no projeto, porque tem alguns poréns, né? Pra gente poder fazer essas histórias chegarem até vocês. Mas principalmente o nosso maior porém aqui chama Gui Della Coleta, essa pessoa incrível que faz as edições dos episódios no amor. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é o porém. Digo, o Gui. Esse tal de Gui Della Coleta que essa mulherada tanto fala. Eu sou editor do podcast e criador desse logo bacana aí que você tá vendo e que traz um rosto pra esse projeto que é bem foda. Hoje essa voz masculina que não é comum por aqui invadiu o Baseado em Fatos Reais para explicar para você sobre o Apoia-se, a plataforma de financiamento recorrente que esse projeto maravilhoso aqui adotou e que já está no ar. Afinal de contas, você pode estar ouvindo esse episódio no futuro, onde as máquinas não vão mais se afogar e sim dominar o mundo. Ou não. Mas, falando do que interessa, eu não sou o único porém desse projeto. E como você deve imaginar, todo podcast precisa de uma estrutura e esse é um dos motivos de, humildemente, nós estarmos aqui pedindo seu apoio. Custos como servidor, equipamento e, claro, a minha edição são necessários para manter o Baseado em Fatos Reais funcionando a todo vapor. Então, se você gosta muito desse podcast, recomendo que você dê uma passadinha em apoia.se/bfsurreais. E lá você vai ter acesso a todos os valores que a gente discriminou para que você possa escolher um deles e ajudar aqui nesse projeto. E se você não conhece a mecânica dessas plataformas de financiamento recorrente, cada valor é referente a uma recompensa e eu vou explicar resumidamente alguns dos valores para você entender o que você vai estar recebendo em troca. Como por exemplo, no valor de R$ 7,00 ou mais, você tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook, além do nome citado aqui no podcast. Um outro exemplo num valor um pouco acima é o de R$ 70,00 ou mais, onde você tem acesso a um grupo VIP no Facebook, o nome no Hall da Fama, um broche maneiro onde eu vou desenvolver a arte, um adesivo sensacional e uma camiseta com a capa do seu episódio favorito. Esses são apenas 2 valores e eu insisto que você vá até apoia.se/bfsurreais para conferir outras possibilidades para ajudar a gente aqui a manter o Baseado em Fatos Reais em pé e funcionando. Lembrando que se você não pode colaborar financeiramente com o projeto, não tem problema nenhum. Basta que você continue aqui com a gente e espalhe a palavra. Conte para os seus amigos, conte para a tia, para o avô, para quem você puder. Espalhe a palavra do BF Surreais e mostre para todo mundo esse projeto feito por mulheres incríveis, com histórias incríveis. Ok? Um grande abraço e fica aí com o encerramento do episódio. Valeu! E a gente tá querendo pelo menos que ele pague o leitinho das crianças, né? Então, o apoia-se pra isso. Isso! Não, é só pra eu ficar comprando ela. Fazendo a Vocês olham não custa nada, é tudo bijuteria que dá pra ver de longe, louca. Você não vai enganar ninguém.
E é isso, Tá bom? gente. Acompanhe a gente, baseado em fatos surreais. SoundCloud/BF Surreais, Twitter, Facebook, tudo que tem direito. Até a próxima semana.